Então vamos lá, vamos começar então, dando continuidade, né, à nossa última aula que a gente falou sobre estrutura e formação de palavras, e a gente começou fazendo exercícios, mas faltaram alguns, né? Então vamos dar uma olhada aí. As palavras responsabilidade, responsabilizar e responsável têm a mesma raiz, por isso são cognatas, né? O que são palavras cognatas? São palavras que vêm da mesma base de significado, tudo bem? Então vamos lá. Assinale a opção em que há uma palavra intrusa exatamente por ser um falso cognato, ou seja, na letra A, B, C ou D, uma das palavras que estão aí nessas opções, ela não tem a mesma base de significado das outras duas que acompanham ela. Então vamos ver. Trânsito, intransitável e transitar. Vem da mesma base de palavra? São cognatas? Sim, são. São, né? São cognatas por quê? É, Elas vêm de que palavra? de transiter. De Trans- trânsito, né? Transitar. Muito bem. Ciclismo, ciclovia e cíclico. Vem da mesma base cognata? não. Não, por quê? O cítrico se Ah, refere a algo ácido, não ao contrário das outras duas que. cíclico, não. Algo ácido, não. Cíclico quer dizer que não termina, né? Que é contínuo. Aham, É cíclico. é, isso aí. Vamos lá, então. Pode ser a B. Letra C. O motor, na verdade, motorista e automotor, vem da mesma base cognata? Sim, Vem, né? Que é motor. Educador, educação é mais educado também, né? sim. Também. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando. Então, nosso gabarito é letra B, né? Cíclico é sinônimo de alternado, intermitente, periódico, algo que não termina, né? É igual um círculo, né? Você acha que está acabando, mas volta para o começo, e por aí vai, né? Então, vamos lá, continuando. 6. Em relação aos vocábulos impensável e recarregada, analise as seguintes assertivas, né? Ambos são formados pelo acréscimo de prefixo e um sufixo ou radical? Então, vamos analisar. Impensável. Qual é o radical de impensável? Desculpa, radical. Pensar. Radical. Pensar. Pense, né? Na verdade. Pense. Pensar não. Pense. É até o S, né? Então, Uhum. vamos lá. In é prefixo e ável é sufixo, correto? Sim. Então, in é prefixo e ável é sufixo. Então, a primeira palavra é recarregada. Qual é o radical? Carregar. Carregue, né? É até o G. Eu quero saber o radical, não de onde vem a palavra. Então, é até o G. Então, isso quer dizer que re é prefixo e ada é sufixo. Então, a número 1 está certa, né? As duas palavras são formadas por prefixo e sufixo. Número 2. A flexão do plural de ambos os vocábulos se faz da mesma forma? Eu boto no plural impensável e recarregada do mesmo jeito? Qual é o plural de impensável? Impensáveis. E de recarregada? Recarregadas. Recarregadas. Então, não tem o mesmo plural, né? Sim. Não posso afirmar isso. Então, o número 2 tem correta. 3. Pensamento e carregamento são, respectivamente, cognatos de impensável e recarregada? Ou seja,
A base da palavra pensamento e carregamento está na base de impensável e recarregada? Qual é a base da palavra de pensamento? Pense, né? Qual é a de carregamento? Carregue. Essas bases estão aqui dentro de impensável e recarregada? Sim, Sim, né? sim. Pense, Esse é meio radical. né? Mesmo radical. E recarregada. Então, as únicas alternativas corretas é a 1 e a 3. Nosso gabarito é a letra E, né? De equino relativo a cavalo. Beleza? Então, vamos lá. 7. A alternativa que classifica corretamente o elemento mórfico destacado na palavra. Então, vamos lá. Eu preciso assinalar ela. Então, vamos lá. Hiper. De hiperatividade está dizendo que é raiz. É raiz? Não. É prefixo. Não, né? É o quê? Prefixo. Muito bem. É um prefixo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Chances. O E é vogal de ligação? Não, seria uma vogal de. Seria um sufixo, né? Parte de sufixo. Sufixo? Parte do sufixo? Sim. Não é vogal temática que está preparando o radical para receber a desinência? A gente tem desinência de nome também, não tem? Aí pensa comigo. Aqui eu tenho radical em chance. O E é a vogal temática, que está preparando o radical para receber a desinência de plural S, né? Vogal temática. Então, não está errado, né? O que é a vogal de ligação? Você lembra do que é a vogal e consoante de ligação? Ou não? Sim, tem um vogal que tá ligando dois radicais. Pode ser. Tá ligando, na verdade, o radical ao sufixo, né? Que indica a função, pode indicar, né, várias classes de palavra, na verdade, vários significados da língua. Então, vamos lá. Desencadeando. Des é prefixo? Sim. Sim, é prefixo. Não é? Muito bem, é prefixo. Pode ser a letra C. Alegria. O A é desinência de gênero feminino? Não. Por quê? É, é, esqueci o nome que se dá quando você coloca uma vogal antes seria o Alegria alegre é ou a desinência de alegre. gênero feminino? É, É o quê? Sobrecomum, né? sim, sim. É um substantivo sobrecomum. Por quê? O que é a desinência de gênero feminino, né? É a desinência que marca que uma palavra é feminina, que eu uso no final. Então, qual é a desinência de gênero feminino que a gente tem em português? O A. Mas não são todas as palavras que aceitam essa desinência ir para o feminino e para o masculino. Então, por exemplo, aluno, né? Eu tenho a desinência O que indica masculino. Se eu botar A, ela vira feminino, correto? Sim. Mas, por exemplo, telefonema. O A é desinência de gênero feminino? Não. Por quê? O certo é o telefonema, uma palavra masculina. Então, o A não é desinência de gênero, certo? Sim. Então, em alergia não pode ser. Mostraram o A, desinência modo temporal? Tá marcando modo e tempo aí? Não, não. Não, né? Então, vamos conferir. Hiperatividade e hiper é prefixo. Perfeito. Chance, o E é vogal temática, né?
Desencadeando o nosso gabarito, né? Prefixo está correto. Alergia, desinência de gênero? Não, né? Substantivo sobrecomum. Então, você não tem uma desinência de gênero. E mostraram desinência mototemporal? Não. O ali é uma vogal temática, né? Que prepara o radical para receber a desinência. Tudo bem? Posso para a próxima? Sim. Então, perfect. Next. Vamos lá. 8. Assinale a alternativa na qual as palavras apresentadas são compostas, respectivamente, na ordem apresentada pelo processo de prefixação, sufixação e justaposição. Então, vamos lá. Reler é prefixação? Sim. Sim, né? Felizmente. É sufixação. Sim. Sufixação, então já está se encaixando. E arco-íris é justaposição? Não. Então é o quê? O que é uma palavra formada pelo processo de composição, né, que tem o formato de justaposição? Qual é a diferença principal entre composição e derivação? Vocês lembram? Não? Composição tem dois radicais. Muito bem. E derivação tem um só. Em arco-íris eu tenho quantos radicais? Dois. 2. Então eu já sei que é composição, né? E aí a gente tem a justaposição e a aglutinação. Qual é a diferença entre elas? Na aglutinação, eu tenho, né, uma palavra formada por dois ou mais radicais, mas como é que eu diferencio ela da justaposição? Não tem perda fonética, né? Na aglutinação ou na justaposição? Eu acho que é na agro. Não, na verdade é na justaposição. Olha só o nome, justaposição, ou seja, não tem perda fonética. Na aglutinação a gente tem perda fonética, tá? Então, ó, em arco-íris eu tenho arco mais íris. Eu tenho perda fonética? Não, né? Então é um processo de justaposição. Letra A pode ser. Impermeável, eu tenho processo de prefixação só? Não. Não? Quais são os processos que eu tenho, então? Prefixação e sufixação. Prefixo Muito sufixo. bem, isso aí. Tem os dois, né, ao mesmo tempo. E se eu retirar qualquer um dos dois, o meu radical não tem significado sozinho, né? Se o meu radical não tem significado sozinho, eu chamo de parasintética, certo? Certo. Beija-flor é sufixação? Não, é justaposição. Justaposição, muito bem, justaposição. Então, vinagre. Qual é o processo de formação aí em vinagre? Alguém? Não? Vinagre é formado a partir de vinho e acre. Juntei as duas palavras, eu tenho, né? Tá bom, João, tudo bem. Então, eu tenho vinho mais acre, certo?
Juntei as palavras, eu tive perda, não tive? Então eu tenho aglutinação, não pode ser. Cachorro quente. Qual é o processo de formação que eu tenho aí? Justa posição. Muito bem, justa posição. Isso aí. Então vamos lá, continuando. Desleal, qual é o processo que eu tenho? Prefixação. Prefixação. Planalto. Não, cuidado, eu esqueci. Aglutinação, né? Plano alto. Quando eu junto, Sim. eu tenho a perda fonética. Cavalo marinho. Justa posição. Justa posição. Muito bem. Ferreiro. Sufixação. Sufixação. Couve-flor. Justa posição. Justa posição. Vamos lá. Continuando. Aguardente. É, é, cara, eu sempre esqueço isso aí. Aguardente é Aglomeração. aglutinação. Aglomeração. Isso. Vamos lá, continuando. Arco-íris a gente já viu, né? Justaposição. E releiro a gente já viu que é prefixação. Então, o gabarito único possível, letra A, certo? Certo. Então, vamos lá, continuando. Próxima questão. O substantivo limpeza foi formado pelo processo de. Qual é o processo que foi formado? Esse substantivo, fala para mim. Su, ah, su- é, Derivação sufixal. Oi? Sufixal. Sufixal, né? Muito bem. Isso aí. Então, sufixal, né? Processo de derivação pelo qual é acrescido com sufixo a um radical. Muito bem, Giovanni. Vamos lá. Próxima questão. Assinale a opção que corresponde à correta classificação da palavra apresentada quanto ao seu processo de formação. Então, analisa com cuidado aí, Giovanni. Não tem pressa. Vou dar 2 minutinhos. CIA. Vamos lá dar uma olhada? Vamos ver. Tudo bem, letra A. Pedestre, né? Derivação sufixal. No Denatran, a gente tem uma sigla, né? Transversal para a sintética, né? Transverso, diverso e al. E democrático, né? Hibridismo. Certo? Então, Certo. vamos lá, próximo. A palavra abaixo que não segue o mesmo processo de formação que as demais quer dizer que uma dessas aí não segue o mesmo processo de formação. 2 minutinhos, Giovanni.
Letra E, desgaste. Oi? Letra E, desgaste? É que Sim, não tem o mesmo processo de formação? sim, Então, vamos lá. Muito bem, né? É derivação prefixal, no caso. Certo? certo. Muito bem, isso aí. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Pelo desenho da missão, a identificação dos planetas usa um efeito chamado de trânsito. Em relação à formação da palavra destacada, ela é formada por um processo de. Vamos lá, a palavra identificação. Qual é o processo que ela é formada? Sufixal. Sufixal, por quê? Qual é o radical dela? Identifique, né? A ação, então, é um acréscimo, certo? Muito bem, Giovanni. Isso aí. Vamos lá. As palavras desemprego, subemprego e desempregados têm o mesmo radical. As duas primeiras são formadas por. Já desempregados é formado por assinada alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. E aí, dá uma lida, que isso aí é conhecimento teórico, vê com calma. Letra A. Letra A, Sim, letra A. prefixação e prefixação e sufixação? Vamos lá ver, né? Letra A, muito bem, né? Desemprego, derivação prefixal. Subemprego, prefixal também, né? Des e sub é o prefixo. Desempregados, a gente já tem os dois ao mesmo tempo, né? Perfeito? Então, vamos lá. Sim. Próxima. De acordo com a formação de palavras, a palavra banho-maria é composta por qual processo? Justaposição. Justaposição? Por que que você acha que é justaposição? Me explica. Nenhum dos radicais tem perda fonética. Não, Isso banho, aí, Maria. muito bem. Isso aí, muito bem. Né? É composição por justaposição. Vamos lá. 15. O termo rapidamente, utilizado no texto, é decorrente do processo de formação de palavras denominado derivação. De que tipo? Sufixal. Sufixal. Muito bem, Giovanni. Isso aí. Perfeito. Beleza? Então, terminamos, tá? Estrutura e formação de palavras. Já posso postar amanhã no feed para vocês esse material. Beleza? Então, vamos lá. Vamos Beleza. começar a falar agora sobre predicado. Quando você pensa em sujeito e predicado, você, assim, consegue com as suas palavras me dizer como que eu acho o sujeito e como que eu acho o predicado dentro de uma oração? O sujeito faz a pergunta ao verbo, quem está sofrendo a ação. Ou quem... Sim. E o predicado? Como que eu sei o que forma o predicado? Ele geralmente é o complemento do sujeito. Ele é o complemento? Ou ele é tudo aquilo que sobra na oração depois que eu já achei o sujeito? Tudo que sobra depois que achou o sujeito.
Perfeito. Isso aí mesmo. Então, vamos lá. Tipos de predicado, então. Então, eu faço a pergunta para o verbo, descubro se a minha oração tem sujeito, e tudo que sobrar junto com o verbo vai ser meu predicado. Tudo bem? O verbo tem que estar junto, vai ser meu predicado. Então, vamos lá. Então, o que é o predicado? Né? Segundo Cunha e Sinca, né, que são gramáticos conhecidos, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Né? E aí eu botei um exemplo. Clara passeava no jardim com as crianças, né? Então, o verbo é passeava, certo? Quem passeava no jardim com as crianças? Cara, Muito bem. Então, Clara é o sujeito. Quer dizer que tudo que sobrou é o quê? o predicado. O predicado. Muito bem, né? Vamos lá. Então, até aqui a gente está caminhando. Então, o predicado, ele se divide... A gente tem, então, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, né? E o que é essa questão do predicado? É como que ele funciona em relação ao sujeito, certo? E como que é composto tudo isso que forma o predicado, que é o verbo e os complementos se houverem, tudo bem? Então, vamos ver. Então, ó, predicado verbal, ele é formado por um verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto, indireto, ou bitransitivo, e não tem predicativo. Então, só para a gente lembrar, você lembra o que é verbo intransitivo? É, não, esqueci. Verbo intransitivo é aquele verbo de predicação completa, né? Que é a nossa aula mais para frente, que eu vou dar aula de predicação. Mas é o verbo que ele não precisa de complemento, né? É o que eu chamo de verbo de fofoqueiro, né? Porque quem nasce, nasce, quem morre, morre. Você que quer saber se é morte ou morrido matada, tu que quer saber de quem é o pai, quantos quilos nasceu, não é isso? Então, é o nosso verbo de fofoqueiro. Verbo transitivo é o verbo que lhe exige complemento, né? E ele pode se dividir nesses três pontos. A gente tem o verbo transitivo direto, né, que exige complemento sem preposição. Transitivo indireto, que exige complemento com preposição. E o verbo transitivo, que ele exige dois complementos, um direto e um indireto, ou seja, um sem preposição, o outro com preposição, tá? Então, o predicado verbal, ele é formado por algum desses verbos aqui e sem predicativo, né? E aí a gente, depois que eu falar dos predicados, eu vou explicar, eu montei aqui uma explicação sobre predicativo para a gente não confundir com adjunto, tá? Então vamos lá. Nominal, predicado nominal, é formado por verbo de ligação, que a gente também conhece como verbo de cópula, né? Verbos copulativos, mais o predicativo, né? A qualidade ali ligada ao sujeito. E o verbo nominal, né? Também pode ser formado por verbo intransitivo ou os três tipos de transitivos, só que aqui eu vou ter o predicativo, uma qualidade ou do sujeito ou do objeto. Então, vamos lá para a explicação, né, em pormenores disso. Predicado nominal, né? Então, é aquele formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, tá? Apresenta quais características, Jasmin? Vamos lá. Possui um nome, substantivo ou adjetivo, como núcleo, né? É formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, e vai indicar estado ou qualidade. Por que ele vai indicar estado ou qualidade? Porque o verbo de ligação, ele vai, né, ter o valor de estado ou qualidade. Tudo bem? Giovanni? Tudo bem, tudo bem. Tá, beleza. Então vamos lá, né? Olha o exemplo aí. Leonardo é competente, né? Temos aí Leonardo é competente. O verbo qual é? É, É. Então quem é competente?
Leonardo. Muito Ele bem, sempre vai Leonardo é o sujeito. complementar Então, o nome? isso, ele sempre vai trazer uma característica do nome, o predicativo, né? Então, vamos lá. Eu disse que o predicado nominal ele é formado por verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica, é algo que eu falo sobre, né, o sujeito. Então, por exemplo, competente é uma característica, não é de alguém, de algo. É um verbo de ligação. Então, automaticamente, eu tenho um predicado nominal. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos lá. Então, olha os exemplos que eu coloquei ali, né? O menino parecia ansioso. Esta comida está sem sabor. Amar é viver. Minha bolsa é essa. Nosso time acabou derrotado. Os alunos continuavam desconfiados. Ele ficou sensibilizado. A notícia é terrível. Então, ó, eu tenho verbos de ligação, parecer, estar, ser, acabar, continuar, ficar, né? Verbos de estado. E aqui eu tenho algum tipo de característica, desculpa. Ai, fui demais. Aqui eu tenho algum tipo de característica, né? Ou algo que eu estou falando sobre o sujeito. Não necessariamente precisa ser um adjetivo, tá? Pode ser qualquer coisa que eu fale sobre o sujeito. Tudo bem? Sim. Tá, então vamos lá. Predicado verbal é aquele que possui como núcleo o verbo transitivo, né? E aí pode ser direto, indireto ou bitransitivo, ou verbo intransitivo. Quais as características, Jasmin? Vamos lá. Tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito, ou seja, ele não vai ter uma qualidade do sujeito, né? Nem do objeto. Indicação. Então, vamos dar uma olhada? Eles revelaram toda a verdade para a filha. Então, vamos lá. Qual é o verbo? Revelaram. Revelaram, né? É um verbo de ação, né? É um verbo significativo. Então, quem revela, revela algo para alguém, correto? Então, ó, é um verbo bitransitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá me acompanhando até aqui? Sim. Então, olha para cá para a tela agora. Quem revela, revela algo, objeto direto, para alguém, objeto indireto, porque eu tenho a preposição para. Tudo bem? Então, vamos lá. Toda a verdade para a filha é alguma característica do sujeito? Não. Eu tenho alguma característica de verdade? Verdade boa? Não. Tem alguma característica de filha? Filha triste? Filha alegre? Não. Então, o meu único núcleo é um verbo de ação. Ligação. E isso é um predicado verbal. Ah, entendi. Tudo bem? Não, você não entendeu, é para falar, hein, Não, Giovanni? eu Nome de concurso. entendi. Entendi. Conseguiu entender? Deixa eu só consertar a parada que foi. Agora ficou melhor. Então, continuemos. Então, vamos lá. Predicado verbal, então, exemplos, né? A menina adora doce, choveu muito, João gosta de Maria, os cães andaram pelo gramado, o professor corrigiu as provas, né? Eu tenho verbos de ação, mas vamos lá, vamos analisar frase por frase. A menina adora doces. Quem adora doces? A menina, né? O sujeito. Agora vamos lá. Eu tenho alguma característica da menina? Não. Não tem. Não, né? Então eu já não tenho predicativo do sujeito. Eu tenho alguma característica dos doces? Também não. Também não. Então eu tenho só o verbo de ação como núcleo, né? Choveu muito, né? Então, chover é um verbo intransitivo, né? E muito é um advérbio que está intensificando, certo? Sim, sim. Então, não tem predicativo também. João gosta de Maria. Gosta é um verbo de ação. De Maria é o complemento.
Mas vamos lá. Eu tenho alguma característica do João? Não. Eu tenho alguma característica da Maria? Não. Não, né? Os cães andaram pelo gramado, né? Andaram é verbo de ação, concorda? Sim. Então vamos lá. Pelo gramado. É uma característica dos cães? Não. Eu tenho uma característica do gramado? Não. Também não. E o professor corrigiu as provas. Eu tenho alguma característica do professor? Não. Alguma característica das provas? Também não. Também não, né? Então, só o verbo de ação será o meu núcleo. Predicado, verbo nominal. Aí a gente já juntou os dois, né? Então a gente sabe que vai ter tanto o verbo quanto o nome. Certo? Então vamos lá. Então é aquele que tem como núcleo uma forma verbal, né? Verbo transitivo e intransitivo, e uma forma nominal, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada. Quais as características que ele apresenta? A letra A, possui dois núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou do objeto. E o verbo indicação ou atividade do sujeito e mais uma qualidade, né? A qualidade por quê? O predicativo, certo? Então, vamos dar uma olhada aí. Primeira frase aí de exemplo que eu coloquei. Os professores saíram da aula alegres, certo? Então, vamos lá. Qual é o verbo? Saíram. Saíram, né? Então, quem saiu da aula alegre? Os professores. Os professores é o meu sujeito. Então, vamos lá. Alegre é uma característica, não é? Só Sim. que aqui alegre é uma característica da aula ou dos professores? Dos professores. Então, você concorda comigo que eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito? Sim. Então, eu tenho um predicado verbo Nominal. nominal. Então, vamos lá. Exemplo aí de predicado verbo nominal com predicativo do sujeito, né? Pedro saiu contente. Sair, né, é verbo intransitivo, porque quem sai, sai, certo? Contente Sim. é uma característica do Pedro, tá? Então é verbo nominal aqui. Lembrando que o predicado só pode ser nominal se tiver aqui, ó, verbo de ligação e o predicativo de sujeito. Se o verbo for de ação, não vai ser predicado nominal, tá? Então vamos lá. José chegou cansado. Chegar é verbo de ação, certo? Cansado é uma Certo. característica de José. Então, verbo nominal. Outro exemplo de como eu posso ter predicado verbo nominal, né? Verbo transitivo mais predicativo do objeto. Então, vamos lá, né? Maria abriu o presente inesperado, certo? Então, vamos lá. Quem abre, abre algo. Sim? Então, verbo transitivo direto. O presente é o objeto inesperado. É uma característica da Maria ou do presente que ela recebeu? Do presente. Do presente que ela recebeu. Muito bem. Certíssimo. Tá? A viagem deixava todos aflitos. Vamos lá. Deixar é um verbo significativo, né? Um verbo de ação. Sim? Sim. Sim. Todos aflitos. Aflitos é uma característica da viagem ou de todos? De todos. Então, eu tenho um predicativo do objeto, né? Uma característica do objeto. Tá conseguindo entender essa diferença entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito? Sim. Perfeito, Giovanni. Vamos lá. Tá? Eu vou só finalizar predicado verbo nominal e vou terminar a aula, que falta quase 10 minutos. Falta quase 15 minutos. Só que eu acho que não vai dar para eu terminar o conteúdo todo aí para não ficar cortado. Prefiro fazer assim. Então, vamos lá. Verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Então, vamos ver como é que funciona. João lia o documento ansioso. Lia é o verbo, né, ler, que é um verbo de ação, certo? O documento ansioso. Ansioso é uma característica do documento ou do João, que é o sujeito? Do João. Do João, então é o predicativo do sujeito. Então, o que acontece aqui?
Eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo do sujeito. Isso também configura predicado verbo nominal. Os alunos observavam aquela cena emocionados, né? Então, vamos lá. Observar, né, é um verbo de ação, tá? Emocionado é aquela cena ou os alunos? Os alunos. Os alunos. Perfeito, Giovanni. Até aqui, tudo bem? Conseguiu entender? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo, professor. Tá tudo tranquilo? Então, na próxima aula, a gente parte do predicativo, tá? É porque que acontece? Eu botei mais coisa, estou explicando parte a parte dos predicativos, dando vários exemplos, e aí eu não vou conseguir, até o final da aula, né, do nosso horário, fazer o que tem que fazer, beleza? Beleza, professor. Tá bom, meu querido, obrigado, tá? Até segunda. Até segunda, professor. Amanhã eu vou dar aula também, se você aparecer, tá bom? Tá bom. Tchau.